Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois é pela graça de Cristo Jesus que nós estamos vivos. Vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, para ler, ouvir, guardar e praticar a sua palavra, a fim de sermos vitoriosos. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Ezequiel, capítulos 4, 5 e 6. Vamos iniciar então a nossa leitura, Ezequiel capítulo 4. Agora, pois, filho do homem, pega um tijolo, coloca-o à tua frente e desenha nele uma representação da cidade de Jerusalém. Cerca-a então e ergue uma fortificação militar de cerco contra ela. Constrói uma rampa de assalto, monta acampamentos e põe arietes em todo o redor da cidade. Em seguida, apanha uma panela de ferro e coloca-a como se fosse um muro de ferro entre ti e a cidade, e posta-te de frente para ela. A cidade estará sitiada e tu a cercarás, a fim de que isso sirva de sinal para toda a casa de Israel. Deita-te então sobre teu lado esquerdo e lança sobre ti mesmo toda a malignidade da nação de Israel. Tu carregarás a iniquidade dela durante o número dos dias em que estiveres deitado sobre o teu lado esquerdo. Determinei que o tempo e os anos da maldade do povo sejam contados em dias, isto é, durante 390 dias levarás sobre ti toda a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido esse tempo em dias, te deitarás sobre o teu lado direito, a fim de poderes absorver também toda a malignidade da nação de Judá. Eis que eu te dei 40 dias, um dia para cada ano. Volta, pois, o teu rosto para Jerusalém sitiada, e com o teu braço descoberto profetiza contra ela. Eu mesmo te amarrarei com cordas, assim não poderás virar de um lado para o outro, até que tenhas cumprido todos os dias da tua provação. Toma trigo e cevada, feijão e lentilha, painço em capim e espelta, trigo ruim. Deposita-os todos numa só vasilha e faz pão para teu alimento. Deverás, pois, comer deste pão durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o teu lado. Pesa 240 gramas do pão por dia e come em horas determinadas. Também beberás a água pelo equivalente a meio litro. De tempo em tempo beberás. Tu comerás o pão como tradicionalmente se come um bolo de cevada. Entretanto, o assarás sobre uma mistura de palha e fezes humanas como combustível. E acrescentou Yahvé as suas ordens. Assim os israelitas comerão seu pão impuro entre as nações pagãs, para onde eu mesmo os desterrar. Então eu repliquei: Yahvé, Senhor Deus, eu jamais me contaminei e me tornei impuro de forma alguma. Desde a minha mocidade até o dia de hoje, jamais comi animal encontrado morto ou dilacerado por outros animais selvagens, nem carne impura ou modo de preparar proibido entrou em minha boca, ao que ele ponderou. Assim seja, permitirei que asses o teu pão sobre uma mistura de palha e esterco de bois, como de costume, e não em cima de excremento humano. E disse-me mais: Filho do homem, eis que tirarei o suprimento de alimento em Jerusalém, com desespero,
comerão o alimento por peso, e em meio à grande aflição saciarão sua sede mediante quantidade de água racionada, até que o alimento e a água lhes faltem e fiquem chocados com o estado de saúde e a aparência um dos outros. Eis que todos definharão por causa de sua malignidade. Ezequiel capítulo 5. Agora, filho do homem, pega uma espada bem afiada e usa como navalha de barbeiro, a fim de reparares a tua cabeça e a tua barba. Então tomarás uma balança e dividirás a quantidade de cabelos e pelos cortados em 3 partes iguais. Quando o tempo do cerco a Jerusalém se cumprir, destrua no fogo 1/3 dos teus cabelos dentro da cidade. Em seguida, cortarás outra 1/3 parte à espada ao redor de toda a cidade. Então espalharás ao vento a última 1/3 parte. Neste momento eu puxarei da minha espada para persegui-los e exterminá-los. Contudo, tomarás algumas mechas de cabelo de alguns deles e esconderás nas bordas de tua roupa, e destas mechas ainda escolherás algumas para queimar, lançando-as no meio das chamas, e dali partirá um fogo exterminador contra toda a casa de Israel. Assim diz Yahvé, o soberano Deus: eis que esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio dos povos, com todas as nações à sua volta. Entretanto, em sua malignidade, ela se rebelou contra as minhas leis e ordenanças, e virou as costas aos meus decretos muito mais do que outros povos, em todas as nações pagãs ao seu redor. Israel rejeitou os meus juízos e preferiu não agir de acordo com os meus preceitos. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus: tu tens sido muito mais rebelde do que as nações pagãs ao teu redor, e não tens andado segundo os meus estatutos, nem guardado os meus decretos, mas tens imitado as nações que te rodeiam e procedido de acordo com os padrões de comportamento dos pagãos. Por esta razão, declara Yahvé, o soberano Deus: eis que me posiciono contra ti e passarei a te infligir uma série de castigos à vista de todas as nações ao teu redor, e baixarei sobre ti tamanho corretivo como nunca fiz, e isso por causa de todas as tuas idolatrias e abominações, de tal maneira que jamais voltarei a repetir castigos como estes. Sendo assim, eis que acontecerá entre vós que os pais comerão seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais no meio de ti, ó Jerusalém. Castigarei severamente teu povo e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por este motivo, tão certo como eu vivo, assevera Yahvé, soberano Deus, que por ter contaminado meu santuário, o templo, com tuas imagens idólatras e abomináveis, e ainda com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção de ti. Eis que não mais olharei com compaixão e misericórdia para Jerusalém, e não a pouparei. Uma 1/3 parte do teu povo morrerá por causa da praga, ou se consumirá de fome. Outra 1/3 parte tombará mediante a espada dos inimigos à tua volta. Eis que espalharei por todos os ventos a 1/3 parte final, e puxarei da minha própria espada, a fim de persegui-los e exterminá-los.
Deste modo se cumprirá a minha ira e satisfarei neles toda a minha indignação e me sentirei vingado. Então saberão que eu sou Yahvé, o Senhor, que tenho falado com o meu povo segundo o meu zelo. Eis que farei de ti, ó Jerusalém, uma só desolação e objeto de desprezo em todas as nações em teu entorno, à vista de todos os que passarem por tuas terras. Serás, pois, objeto de rejeição e escárnio, advertência e horror para todas as nações pagãs em tua vizinhança, quando eu investir toda a minha cólera e executar meus juízos contra ti com indignação e extrema violência. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Quando eu mandar sobre ti minhas flechas mortais e destruidoras, minhas setas de fome, atirarei sem piedade para exterminar-te. Aumentarei a fome entre o teu povo e cortarei todo o teu sustento. Enviarei contra ti a fome extrema e animais selvagens de rapina, que perseguirão e acabarão com teus filhos. A peste e o derramamento de sangue te alcançarão, e trarei sobre ti a espada mortal. Palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 6. Eis que veio a mim mais esta palavra de Yahvé: Filho do homem, vira o teu rosto contra os montes de Israel, profetiza contra eles, e prega: ó montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim declara Yahvé, o soberano Deus, aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales: eis que eu mesmo trarei a espada sobre todos vós, e exterminarei os vossos altares idólatras em todas as colinas. Os vossos altares serão totalmente destruídos, e as vossas colunas dedicadas ao Deus Sol serão todas aniquiladas. E lançarei os vossos mortos na cara dos vossos ídolos. Jogarei os cadáveres dos próprios israelitas diante de todos os seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em torno dos vossos altares, cheirando a incenso. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão arrasadas e os altares e colinas assolados, para que vossos altares sejam esmigalhados e aniquilados, e vossos ídolos se despedacem e sejam completamente destruídos, e os altares de incenso sejam igualmente derrubados, feitos em pedaços, e vossas obras desfeitas. Então os feridos à espada tombarão em plena cidade, e sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Contudo, pouparei um remanescente com vida, permitirei que alguns escapem, a fim de serdes espalhados pelas nações. E assim, aqueles dentre vós que escaparem se recordarão da minha pessoa, quando estiverem entre as nações pagãs, para onde forem levados cativos, no tempo em que eu mesmo lhes tiver quebrantado o coração corrupto e adúltero, que preferiu desviar-se de mim, e cegado seus olhos, que cederam à cobiça, seguindo ídolos inúteis, e terão nojo de si mesmos, por causa das malignidades que praticaram, mediante todas as suas atitudes abomináveis. E saberão que eu sou Yahvé, o Senhor, que não avisei nem ameacei em vão trazer este castigo avassalador sobre vós. Assim diz o soberano, o eterno: esfrega as mãos, bate os pés e grita: ai,
por causa de todas as atitudes e práticas ímpias e abomináveis cometidas pela casa de Israel. Por esse motivo, eles serão exterminados mediante a espada, a fome e pela doença epidêmica. Quem está distante morrerá pela peste. Quem está próximo tombará ao fio da espada. E ainda quem sobreviver e for poupado não resistirá à fome extrema. Deste modo, expressarei toda a minha indignação sobre todos eles. E assim saberão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando o seu povo estiver aniquilado sobre o chão da cidade, morto entre seus ídolos, ao redor dos seus altares de pedra, em todo monte alto e em todo topo de montanha, debaixo de todo carvalho frondoso e em todos os lugares nos quais eles tinham o prazer de oferecer incenso aromático em homenagem a todos seus ídolos inúteis. Eis que estenderei o meu braço forte contra eles e tornarei essa terra uma imensidão absolutamente arruinada, desde o deserto até Dibla, e onde quer que estiverem vivendo, saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Ezequiel, capítulos 7, 8 e 9. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe.